O mundo parou ao ver que o Vinícius Júnior simplesmente chorou no meio de uma entrevista. Muita polêmica na internet. Neymar também já falou quando sofreu racismo e inclusive todo mundo só fala desse debate. Se liga só nisso, principalmente a parte do Neymar sobre o racismo. Que já passaram por aqui e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Quero agradecer desde já a todos os jogadores da Espanha que sempre estão dando entrevista, me apoiando e fazendo de tudo para que a Espanha mude seu pensamento. Não só a Espanha, que é em geral, em todo lugar tem muito racismo, que a gente possa fazer tudo para diminuir cada vez mais. E os jogadores da Espanha têm me ajudado muito, têm me mandado mensagem, têm falado em entrevistas coisas que no início só eu falava e hoje eles estão junto a mim. E sempre peço que a FIFA, a Conmebol, a UEFA possam fazer mais coisas como a CBF está fazendo, vem me ajudando para que possamos evoluir como ser humano, que todos possam estudar um pouco sobre que todos os pretos passaram num passado. O que eu passo não é nem perto do que todas essas pessoas passaram. E eu só quero lutar por todos aqueles que são pretos, pobres, que não podem entrar no mercado, que não podem fazer tudo que eles querem de uma forma tranquila, que sempre vai ter alguém te julgando ou te acompanhando. Já se passaram muitas vezes comigo, já se passaram muitas vezes com a minha família, e eu só quero que isso mude, para que quando eu venho aqui na coletiva eu não preciso falar tantas vezes sobre isso. É porque eu faço tantas denúncias, tantas vezes chegam cartas para eu poder assinar para fazerem mais denúncias, só que no final acontece como aconteceu meu amigo quando passou em Barcelona, que eles arquivam o processo e ninguém sabe de nada. Então, se a gente começar a punir todas essas pessoas, não que eles vão mudar o pensamento dele, mas eles vão ficar com medo de falar, seja no estádio, seja na porta do estádio, seja onde tenha câmeras, eles vão ficar com medo de falar, e assim a gente vai diminuir isso e vamos colocar medo naquelas pessoas e que eles possam também educar seus filhos, porque muitas vezes aqui tem criança me xingando e eu não culpo a criança, porque ele não tem nada, não entende ainda. Eu, na idade dele, também não entendi o que era o racismo, y eso es muy complicado. La pregunta ha sido qué es lo que más le frustra después de todo este tiempo y la respuesta es que no. Vini, qual o peso hoje da luta antirracista para você na sua vida? Porque você é jovem, você tem muitas coisas a conquistar ainda dentro do futebol, mas o futebol é um meio grande para você fazer essa luta que você tem feito, né, e tem batalhado e sangrado com muita força. Então, a minha pergunta para você é: qual é o peso que a luta antirracista tem na sua vida hoje, até em detrimento do futebol? É maior do que os seus desejos futebolísticos? Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes,
Se fosse por mim, eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Esse lixo que trata as pessoas com diferença, ele só pode ser tratado como lixo. Tem que pegar forte, tem que pegar duro. Eles não vão entender, eles são extremamente ignorantes. E essa ignorância, ela não tem cura, infelizmente. É uma chaga que o cara vai levar para a vida dele inteira. Então, esse lixo ele tem que ser combatido de uma maneira muito forte. O problema é quando as pessoas que têm que combater são tão lixo quanto aqueles que agridem. Então não há uma postura, não há uma posição daqueles que poderiam tomar, porque provavelmente eles concordam com aquilo. Eles são tão lixos quanto. O que é a UEFA? Ela merece algum respeito? Eu não tenho nenhum. A FIFA merece algum respeito? Eu não tenho nenhum. La Liga, o tal do Rubiales, que agora está sendo até preso por desvio de dinheiro, por assédio a uma moça da seleção feminina. É esse lixo que comanda o futebol. Os jogadores é que deveriam se unir mais e dar mais força para o Vini Júnior. Agora, esse menino, ele está fazendo um trabalho extraordinário para a sociedade. No futebol, se não fossem os negros, o futebol hoje era um jogo de palhaços. Todo mundo jogava com o narizinho aqui e estava só reservado a circo. Não fossem os negros, não existiria futebol. Os super atletas de futebol, todos são negros. Aí você tem uma exceção ou outra, você tem o Messi, você tem o Cristiano Ronaldo, mas você tem Pelé, você tem Leônidas, você tem na história jogadores extraordinários, os negros mudaram a história. Portugal, o maior jogador de Portugal é o Cristiano Ronaldo ou será que é o Eusébio? Então você vai começando a ter sempre colocações. Olha na Inglaterra, quando eles começaram a trazer jogadores negros, o que o nível do futebol subiu. A própria Espanha, que os jogadores de lá não davam conta. Então levaram os negros, foi maravilhoso. Futebol brasileiro tem sucesso por quê? Por causa dos negros. Quem mudou a história? Didi, Pelé, Zizinho, esses foram os caras que mudaram. Leônidas lá atrás. Então os negros, eles são os grandes protagonistas do futebol. O maior esporte do mundo, se a FIFA hoje está entuchada de dinheiro, né? Dinheiro até que muitas vezes de origem duvidosa, se a UEFA hoje está entuchada de dinheiro, ela deve aos negros. Então eles deveriam, até por uma questão, primeiro de humanidade, segundo, por gratidão, ou exigir o respeito à raça. Exigir. Teve manifestação. Primeiro time que for eliminado de uma competição por atitude dos seus torcedores, esse torcedor vai desaparecer do mapa. Vai ser tratado como lixo que ele tem que ser tratado, e aí sim. Mas quando ele é ocultado pelos próprios clubes e tal, aí o cara ganha força, porque ele é um ignorante, ele acha que aquilo que ele está fazendo está certo, e o ignorante ele não tem limite, ele só tem limite quando ele é confrontado devidamente, só que os órgãos do futebol não têm esse interesse, não tem nem a gratidão por aquilo que os negros fizeram pelo futebol. Parabéns ao menino Vinícius Júnior. 4 anos, se você vê no Instagram dele, tem racista, tem que matar as negraiadas. Tudo com revólver, não acontece nada. Aí eu que defendo, e que defendo arduamente, porque eu fui racista. Eu cuspi no rosto de um negro num campo de futebol e ele que se danou. E eu fui racista. Ou eu defendo aquilo que eu tenho de ideia, daquilo que eu errei na minha vida, e usando a televisão para isso, eu não sirvo para estar aqui. Eu não sirvo. Cara, o que esse cara fez com uma criança de 4 anos me enoja, cara. Mas eu tenho uma raiva, que se eu pegasse ele, eu ia quebrar ele. Que de amor, né? De amor. Pô, ele empurrou uma criança de 4 anos, sabe por quê, Veloso? Porque ela abraçou o filho dele. Só por isso, porque ela deu um abraço. Um abraço, cara. Criança é criança. Criança é criança. Mas aí o importante é o futebol, né? O importante é o jogo, é o gol, é a polêmica. O importante é ser vergonhice que está acontecendo. Então, vamos falar de futebol, então. Vamos falar bastante de futebol para vocês todos aí. E, por sinal, ou vocês tomam atitude sobre isso, ou esse país aqui vai virar... Já tá uma merda.